A energia de Dave Grohl e sua banda Foo Fighters estará muito bem representada no show do grupo Live Track no Golden Square Shopping. E você já sabe, aqui no Grande ABC Cultural sempre tem conteúdo exclusivo com os artistas que se apresentam no ABC. Confira a entrevista com Gustavo Campione, vocalista da Live Track. Gustavo, vocês já se apresentaram diversas vezes aqui no Grande ABC, mas para quem já conhece um pouco do trabalho e para quem vai curtir o show pela primeira vez, me conta como que a banda surgiu. Nós somos de Sorocaba, né? É uma formação de, vamos dizer assim, músicos autônomos que acabaram se juntando, né? Eram de outras formações, acabou todo mundo se conhecendo com a mesma finalidade de trabalho. A gente estava optando por fazer um som para fugir um pouco do convencional, mas era uma coisa. Então a gente está falando aí mais ou menos em 2017, 16. Eu, principalmente, falando da minha experiência, que foi o que eu passei para o grupo e eles abraçaram essa ideia, né? Nós todos já tinham experiência de tocar em bares, em locais, só que sempre era aquela temática de você acabar fazendo show para o pessoal ouvir sentado, para ser uma música mais ambiente, e a gente tinha esse sangue de rock and roll, né? De querer fazer barulho, tudo mais. E eu tive uma experiência, eu tinha saído da banda, eu tava ficando um pouquinho por fora de shows, e eu tive uma experiência que eu fui tocar numa festa de faculdade daqui de Sorocaba, de medicina. E eu senti um negócio totalmente diferente. Eu vi que era o pessoal realmente indo para curtir um show de pé, de você colocar o microfone para o pessoal cantar e todo mundo cantar, o som alto, uma maravilha. Eu falei, é isso que eu quero. É por aí que eu quero ir. Eu quero tocar em casa de show, não quero mais tocar em barzinho, que daí vinha o cara, falou, viu, tem como baixar um pouquinho o som, o pessoal tá querendo conversar, tudo mais. A gente não queria isso. E aí o pessoal abraçou a ideia, todo mundo já tinha uma boa experiência no que fazia, no instrumento, guitarra, baixo, bateria. E nós fomos com essa ideia de falar, olha, eu queria atingir, assim, minha ideia, né? Tem muita música boa e que o pessoal não está explorando. Principalmente músicas anos 2000, vamos dizer assim, 90 para 2000, que foi mais o que pegou a minha geração. O pessoal estava sempre nos bares que a gente tocava, tocando as mesmas músicas, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, tocando um Iron Maiden, um Ozzy, alguma coisa assim que era Psycho Killer, algumas do Pearl Jam, sempre músicas que eram muito comerciais. E a gente já estava enjoado, porque a gente ensaia, a gente toca, a gente vai nos lugares sempre estão tocando, então a gente queria uma coisa diferente. E com essa festa que eu vi, né, eu vi que tinha assim muita música legal para uma geração que mais nova, que estava com mais energia, né? Que é quem mais gosta de curtir o show de pé, que dava para explorar. Tinha muita música nova. E aí a gente, bom, vamos começar esse projeto. Então, mais anos 2000, pegando uma coisa ou outra do 90, a linha do grunge, por exemplo, que eu gosto bastante. Então a gente foi pesquisar isso, mas a gente falou, mas para a gente começar o nosso trabalho, para a gente poder oferecer nas casas de show, seria interessante para ser mais fácil vender essa ideia que ainda estava, vamos dizer assim, um pouco mais nova, né? Ter um tributo para alguma banda. Eu acho que fica mais fácil vender, as casas aceitarem pelo menos o convite de entrada por isso. E aí a gente também, eu pensando, né, não queremos ser mais uma. Então, assim, analisamos o que poderia ficar legal para a banda, principalmente para minha voz, né, poderia encaixar e ficar legal. A gente pensou, por exemplo, em Pearl Jam, a gente pensou em Red Hot Chili Peppers, que poderia ser legal, que a gente conhece, poderia ser bom. Só que a minha opinião foi isso que eu pesei. Eu falei, olha, são bandas excelentes, eu acho que poderia ficar legal, só que pelo nível de desafio dessas bandas, são excelentes, mas pelo alcance vocal, do jeito que são as vozes, é uma coisa que vai ter muita gente que consegue reproduzir isso e, assim, dá conta do recado. Isso é uma coisa legal. Excepcional são poucos. Você vê que são fidedignos, com timbre, com a performance, isso são poucos. Mas teriam muitas pessoas que às vezes estão querendo começar alguma coisa e dariam conta do recado, seria ok. Então a gente acabaria podendo ser mais um se não se dedicasse tanto. O dono do estabelecimento poderia escolher uma outra para cobrir. Eu falei, não, eu quero pegar alguma coisa que realmente eu não consigo ver algum cover bom e que eu consigo fazer, né? Porque tem as limitações também, né, de cada voz.
E foi aí que a gente parou, vendo as bandas do que gosta do Foo Fighters. E aí eu gosto muito de Foo Fighters, eu sou fã do Dave Grohl pra caramba. Eu gosto do grunge, então já vinha do Nirvana, todas as músicas. Putz, é isso daí. Vamos ver se eu vou dar conta, porque o cara cantando é muito difícil reproduzir ele. E eu fiquei me aprimorando, fiquei treinando, eu vi que conseguia, a minha técnica de drive encaixava assim muito próxima assim do jeito dele, do estilo dele cantar. Eu falei, vamos investir nisso, porque eu via muitos covers assim, só que como ele é um vocal, vamos dizer assim, tem essa dificuldade, né, meio extremo assim, do jeito de cantar, não tem gente que consegue dar conta. Quem não tem a técnica bem afiada ali para pelo menos chegar perto ali, eu vi pouquíssimas bandas assim que estavam se arriscando a fazer isso ou poderiam dar conta. Foi aí que começou. E aí a gente começou a formar essa banda, esse, oferecer o Foo Fighters, né? Eu já era mais cabeludo, até parecia mais Dave Grohl, tava mais barbudo, né? Então comecei a deixar o estilo florar mais, né? Fizemos alguns materiais, algumas coisas. E foi nessas que daí foi o Vinícius, aquele que você conheceu, o nosso guitarrista japonês, que ofereceu, tinha esse contato mais por São Paulo, na região do ABC também, e surgiu essa oportunidade. E aí a gente teve feedback muito positivo, tanto que nós já tocamos, acho que pelas minhas contas, umas 5 vezes. Então a gente está bem satisfeito com a frequência que eles nos chamam, das apresentações, a gente sabe que eles querem saber se podem contar com a gente voltar. E aí começou, e cada vez mais se especializando. Eu, por exemplo, não tocava guitarra, comecei a querer me arriscar justamente para ficar mais parecido com o Dave, né? E até conseguimos uma réplica da dele, né? E, enfim, a gente está aderindo isso para ficar um show mais legal, né? E além de você no vocal, o Vinícius na guitarra, quem mais está no grupo? O vocalista, o Vinícius na guitarra, na outra guitarra, o Lauro Damini, no baixo, o Rodrigo Greenback e na bateria, o André Ribeiro. E para essa próxima apresentação no Golden, o que vocês selecionaram do repertório do Foo Fighters? Então, o que é muito legal, né? Quando a gente faz esses shows covers, a gente consegue tocar músicas já que não são tão convencionais, tão populares, que são os mais lá do B, que a gente fala dos artistas, né? E eu adoro isso, porque é a oportunidade que a gente tem para pegar aquelas músicas que, quando a gente é muito fã da banda, a gente sempre gosta de uma que a galera não conhece muito, né? Então, a gente consegue colocar isso. E o que é mais curioso é que boa parte desse repertório que tá para esse show é de feedback do público do Golden das outras vezes. A gente tava tocando algumas músicas, ele sempre tem a galera que pede, né? Toca tal música. E até como é um show cover, tem muito cara que é fã. Então ele sabe aquela música esquisita e ele faz até aquela pergunta só para ver se você vai tocar ela, se você sabe, se você conhece. E tiveram músicas, por exemplo, Congregation, uma música do Sonic Highways deles, é uma música que tem uma levada muito interessante, muito legal mesmo. A gente falou, caramba, vamos estudar essa música, vamos ver essa possibilidade. A gente colocou no repertório e não tira mais. Assim, é uma música que a gente gosta muito, muito, e veio de pessoal do Golden que pediu. Que bacana, hein? Como que você sente a energia do público num ambiente diferente de um barzinho, que é um shopping? É um desafio também, porque é uma proposta diferente. Então, que nem o exemplo que eu dei, né? Como tem o barzinho, é um pessoal que está lá para ter uma música mais ambiente, para ele tá lá na prioridade para a refeição, para a bebida, porque ele vai se servir ali e ter uma música, um som junto. Já a casa de show, a pessoa está indo especificamente para ver o show e aí pega uma bebida, mas isso não é o principal, o foco é o show, para você curtir de pé e tudo mais. O Golden, eu posso dizer que é quase meio que um meio termo disso, porque vai ser na praça de alimentação, o palco é excepcional, a instalação, o som é muito legal, a gente sempre foi muito feliz com isso, com o pessoal do som. Então, a ideia é para fazer um show desse e conseguir atender o pessoal, a gente pega todas aquelas mesas da área de alimentação, eles reservam a parte da frente para o pessoal que quer sentar ali, como se fosse uma área VIP, um camarote ali, né, lógico, na frente ali, poder sentar. Então é um pessoal que está curtindo no shopping, não dá para ir até tão tarde por conta de barulho e regras do shopping. É um pessoal que está curtindo sentado,
Mas o que é legal é que eles não ficam sentados. Todo mundo acaba levantando uma hora ali e gostando. Então, é o perfil do que a gente gosta. Porque a gente vê que apesar de que tem que ter uma. As pessoas têm que ficar um pouco mais contidas, ficarem sentados, está no shopping, área de alimentação. O pessoal se levanta, curte. Sempre tem aquele cara que toma um choppzinho a mais ali, acaba levantando lá e curtindo demais. É um ambiente para criançada também, é de uma bagunça boa. Qual que foi o contato mais direto que vocês já tiveram com a banda, além de curtir os álbuns, né? Creio, seguir em rede social, o quão perto vocês já chegaram deles? Olha, isso aí seria um sonho, mas é show mesmo. Eu fui no show que eles fizeram da turnê dessa música do Congregation, do Sonic Highways, no Morumbi. E acabou sendo a coisa mais próxima que eu tive deles. Infelizmente, não teve meet and greeting, essas coisas. Seria um sonho para mim, mas não aconteceu. Mas foi muito legal nesse dia. Teve pedido de casamento, aquela bagunça que acontece no show deles. Ainda o Taylor Hawkins estava vivo, né? Foi muito legal eu não ter perdido essa oportunidade de ver ele. Taylor Hawkins, o baterista, né? E acho que da banda também, assim, falando pelos outros também, o Vinícius teve esse azar de que ele foi no show do Lollapalooza, que foi quando que o Taylor faleceu. Ele perdeu, ele ficou, putz, que azar. Mas daí depois foi em outros, a gente viu que foi substituído ainda mais por esse último agora, que tem uma qualidade grande na bateria. Não perderam o nível do Foo Fighters, né? Pegaram alguém que conseguiu pelo menos manter o nome. Mas então de proximidade da banda acabou sendo mais de shows mesmo. Quem sabe um dia, né, a gente fica grande e abre o show deles, não sei. E se você tivesse a oportunidade de compartilhar o palco com o Dave, que canção você escolheria para tocar com ele? Eu ia querer, se fosse, pensar em alguma música que pudéssemos cantar os dois juntos, sabe? Pra não ele sair do palco e eu ficar ali. Se bem que ele sempre, eu já vi situações de outras pessoas subirem e cantar, ele fica acompanhando a guitarra, agitando, ele nunca deixa a pessoa de lá. Ele é muito gente boa, né? Mas uma música preferida que eu gosto, assim, na performance, que nem Everlong, só para provar o meu ponto. Everlong é uma música que é incrível, só que ela não é tão desafiadora vocalmente cantando, né? Não tem aquela potência que o Dave tem na voz. Então seria uma que eu não escolheria por não acabar conseguindo explorar mais a técnica que eu fiquei treinando e que é o maior charme do Foo Fighters para mim. A música mais difícil de cantar deles para mim, eu acho que é Best of You. Eu acho que talvez eu poderia escolher ela justamente pelo desafio, fazendo uma hora eu cantando um trecho, ele outro, seria muito legal isso. Ou mesmo a Congregation. Tem uma música que eu gosto muito também, e que inclusive tá no set amanhã, que é a Something From Nothing. É a primeira desse álbum também. Que ela é uma gritaria enorme. Até o Dave, eu vi depois do lançamento do álbum uns anos, ele teve dificuldade de cantar, porque realmente exige bastante. Acho que até foram tirando do álbum. Falam que é um álbum que foi flopado, né? Falam. Só que é muito bom. É muito bom. Enfim, acho que essas músicas. E deixa então o teu convite para o pessoal curtir a banda amanhã. Então, pessoal da região do ABC, do Golden Square, se vocês gostam de Foo Fighters, ou tem muito interesse em conhecer músicas novas, a gente está com músicas do Foo Fighters que não são tão convencionais, são mais diferentes. Então, se você tem interesse em ouvir músicas novas, tem essa mente aberta aí de querer ouvir coisas diferentes, e ver uma banda que já está há algum tempo fazendo esse show e vai repetir isso, eu acho que pela quinta ou sexta vez no shopping, não percam, vai ser muito divertido, vai ter muito som ousado, com muita gritaria, aquele drive do Dave que você gosta, você foi de Foo Fighters, viu? Não perca.